já estamos de volta com o seu estilo de vida. Nós vamos dar continuidade ao nosso bate-papo do dia aqui. Nós estamos conversando sobre acne. Se você quiser saber um pouco sobre isso, ou se você tem uma pergunta mais específica, é só enviar para o nosso WhatsApp, que está aí na sua tela sempre, para você ter oportunidade de interagir. Nós já temos várias perguntas de telespectadores, uma delas tem até a ver com o que a senhora falou em relação aos alimentos. O Moisés Silva quer saber se os alimentos gordurosos e remosos também fazem mal quando nós estamos com acne. Então, é aquilo que eu havia comentado. Não existe acne em pele seca, completamente seca. Por quê? Porque a acne ela acontece na glândula de sebo. Se a gente, além da influência hormonal, que já gera uma hiperatividade dessa glândula, fazendo com que caracteristicamente a pele seja oleosa no paciente acneico, se a gente, além dessa influência hormonal, ainda oferta na nossa dieta uma quantidade muito grande de alimentos gordurosos, eles vão ainda mais aumentar a atividade glandular sebácea. A pele vai ficar ainda mais oleosa e isso, claro, vai culminar com a piora do quadro inflamatório. Então, a orientação alimentar, como eu havia falado, é muito importante. Diminuir, sim, a ingesta de alimentos gordurosos, fritura e de alimentos muito ricos em açúcar. Por quê? Porque isso vai fazer com que haja uma estimulação hormonal, com piora ainda mais do quadro inflamatório, o que vai estimular ainda mais a glândula de sebo. E o Rafael Silva, do Lírio do Vale, diz que é a primeira vez que ele está assistindo ao programa. Muito obrigada. Espero que você venha mais vezes se encontrar com a gente aqui no Estilo de Vida. E ele parabeniza pelo tema e a pergunta dele é o seguinte: quando faço a barba, meu rosto fica ferido e se mexo, aí fica mais inflamado ainda e acaba aparecendo pequenas feridas. Ele quer saber qual é o melhor método para não irritar e inflamar a pele. Veja bem, aí é uma outra situação. Se o processo inflamatório que ele está se referindo é somente na área da barba, aí a gente está diante de um quadro de foliculite da barba. É muito comum os homens, depois da depilação, em função da proliferação bacteriana que a gente tem na pele, isso é normal, a nossa pele ela é povoada por bactérias. Mas essas bactérias, é importante que as pessoas entendam, elas vivem em harmonia com o nosso dia a dia, com a nossa pele. No momento em que a gente depila, o que acontece? A gente quebra esse equilíbrio, a gente rompe a barreira protetora de equilíbrio da pele. Por quê? Porque você acaba gerando soluções de continuidade através do ato de depilar. E essas bactérias, então, que estavam lá quietas, elas passam a causar algum problema. Um deles é a foliculite da barba. Às vezes surgem bolinhas de pus, pápulas avermelhadas, que nada mais é do que a proliferação bacteriana que estava lá quieta e passou a agredir. Então, existem algumas técnicas de depilação que podem ser estimuladas para minimizar isso. Por exemplo, evitar ao máximo depilar no sentido contrário do pelo. Aí os homens vão dizer: mas não depila se não for assim. Se você só me estimular a depilar no sentido do pelo, acaba que não depila muito bem. Então, se o homem tem tendência a fazer essas foliculites da barba, ter um pouquinho mais de cuidado com o fato de depilar no sentido contrário, trocar a lâmina de barbear com um pouco mais de frequência. Por quê? Porque às vezes a bactéria ela fica lá na lâmina, você reutiliza 2, 3 vezes e acaba recontaminando sua própria pele, né? Se a foliculite é uma constante, procurar o médico especialista, o dermatologista, para promover a melhora dessa proliferação bacteriana através dos medicamentos, para que no próximo barbear a população bacteriana realmente tenha diminuído e você já não tenha foliculite com tanta frequência. E, finalmente, se nada disso resolve, estimular a depilação a laser. Né? Por quê? Porque existem situações em que a alteração é na estrutura do fio. O fio fica lá embaixo da pele gerando um corpo estranho e às vezes só resolve através da depilação permanente com laser. Mas esse é um caso mais lá na frente, caso você não tenha conseguido resolver com o tratamento clínico. Doutora, eu gostaria de saber o que é a espinha carnal. Gostaria que explicasse um pouco sobre a espinha carnal e se ela pode trazer outros agravamentos inflamatórios. É o Moisés. Espinha carnal, isso é um termo leigo. Como eu havia falado no início da nossa conversa, a gente classifica a acne em graus, né? Desde um grau bem leve, onde só tem o cravo, que é o comedão, até as formas mais inflamatórias da acne,
que vai desde uma pápula, uma pústulazinha pequenininha, até lesões bem intensas, cistos, abscessos, lesões bem mais profundas e inflamatórias. A espinha carnal seria uma fase mais avançada da inflamação. É quando você tem lesões císticas, aquelas lesões endurecidas, mais palpáveis do que visíveis. Isso denota que o processo inflamatório já está mais na profundidade. E isso aumenta a chance de gerar cicatrizes, inflamações mais severas. Realmente, quando a gente está diante de um quadro como esse, inspira mais cuidado, necessidade de antibióticos via sistêmica e um acompanhamento mais de perto. Tenho 43 anos e ainda tenho acne no rosto e às vezes sai no peito. Gostaria de saber o porquê de sair no peito. É o Tomé Ferreira de Humaitá. Muito bem, Tomé. A acne, como eu falei no começo, ela não atinge somente os adolescentes, né? Dependendo da influência hormonal e genética que você carregue no seu organismo, você pode desenvolver acne até fases muito mais lá na frente da sua vida. Eu tenho pacientes com 48, 50 anos com acne, mostrando que a acne não é exclusiva do adolescente. É claro, ela é menos frequente na idade madura, mas ela acontece também. Quais são as principais causas da manutenção dessa acne na face, na região anterior do tórax, posterior? Por que isso? Porque provavelmente você tem uma influência hormonal muito marcante, gerando uma estimulação contínua da sua glândula de sebo e provavelmente você tem algum histórico genético familiar de acne. O que fazer então? Abordar do ponto de vista medicamentoso. Quando a gente está diante de uma mulher com acne na fase madura, a gente tem um quadro chamado acne da mulher adulta, que tem marcadamente uma influência hormonal. Muitas vezes você precisa fazer até anticoncepcionais antiandrogênicos, ou seja, são pílulas que diminuam a taxa do hormônio que estimula a acne. No homem, nós não podemos fazer isso. Então, a gente utiliza no homem tratamentos clássicos, com antibióticos, medicamentos de uso local e até uma droga muito famosa, super utilizada há muitos anos na terapia da acne, que é a isotretinoína oral, que é um derivado da vitamina A, é uma droga extremamente eficiente, que age em todos os princípios geradores de acne e que é uma droga muito utilizada no sexo masculino também. Por quê? Porque ela atrofia a glândula de sebo e efetivamente controla a acne. Então, cada caso é um caso, eu acho que o caso dele tem que ser analisado. Se ele desenvolve lesões no tórax, é porque ele tem uma acne um pouquinho mais severa, mais um motivo para ser acompanhado de perto. Olá, bom dia. Meu nome é Jonas, aqui de Manaus. Parabéns pelo programa e a minha pergunta é: a massa ou sebo que sai quando pressionamos o nariz é considerado acne? O leite de rosa combate a acne ou só limpa a pele? A massa ou sebo que ele se refere nada mais é do que a glândula sebácea hiperativa, né, secretando o material sebáceo. E a gente precisa saber que a região do dorso do nariz é a área de maior concentração de glândula sebácea que nós temos na face. Espremer também não é uma boa técnica, né? O que a gente tem que fazer? Tentar diminuir um pouco a atividade sebácea dessa pele para que isso se minimize através dos cuidados locais e até, dependendo da intensidade, drogas sistêmicas, como eu falei agora, a isotretinoína. Então, evitar amassar, evitar cutucar, e essa massinha que ele se refere é o material da glândula de sebo, é material sebáceo, que a gente tem caracteristicamente na face. Bom dia, dúvidas sobre acne. Uso sabonete anti-oleosidade e tenho o hábito de toda vez que vou ao banheiro, lavo o rosto. Isso se repete mais 3 vezes, que é a indicação que existe no rótulo. O uso excessivo de sabonete anti-oleosidade pode aumentar a oleosidade? É o Marcos Vinícius, de Porto Velho, Rondônia. Muito bem lembrado. Isso é comum. As pessoas têm compulsão por lavar a face. Ah, minha pele oleosa, eu tenho acne, eu vou lavar o rosto. Eu já vi pacientes lavando o rosto mais 10 vezes ao dia. Isso é errado. Quanto mais a gente tem compulsão por lavar, 2, 4, 5, 6, 10 vezes, existe um fenômeno chamado fenômeno rebote, em que a gente resseca tanto a pele através dessas lavagens excessivas, que a glândula de sebo, para se defender, entre aspas, ela começa então a secretar mais sebo e acaba piorando a oleosidade.
Não estou dizendo para não lavar, pelo contrário, o paciente acneico precisa sim lavar sua face, mas em torno de 3, no máximo 4 vezes ao dia é o suficiente, não estimular essa lavagem compulsiva. E desculpa, lembrando a pergunta anterior, ele falou do leite de rosa. Isso. Não é uma prática que a gente estimule na dermatologia, porque ele vai tirar de forma excessiva o manto protetor de oleosidade e pode acontecer a mesma coisa, rebote, além do que pode irritar, sensibilizar essa pele. Existem hoje uma gama de medicamentos, sabonetes específicos, de preferência sabonetes líquidos, seborreguladores, para controlar de forma efetiva essa oleosidade. Tem sabonetes para todo tipo de preço, de bolso. Hoje em dia dá para tratar a acne sim. Né? Isso, inclusive, é tratado inclusive em rede pública, dependendo do grau de intensidade dessa acne, porque, como eu falei para você, a acne é uma patologia de pele e tem que ser tratada como tal. Em relação ao sabonete que a senhora estava falando, que é para dar preferência ao líquido, existe mesmo uma diferença entre o sabonete líquido e o sabonete de barra? O sabonete em barra, ele tende a ser mais agressivo, ele tem mais tensoativo, é como se fosse mais adstringente. Isso acaba irritando a pele em algumas situações, não em todas, mas em algumas peles ele sensibiliza muito mais. O sabonete líquido, ele é mais adaptado à pele do ser humano, principalmente em casos como esse. Então, a gente sempre dá preferência, sim, ao sabonete líquido por ser menos agressivo. Nós temos uma pergunta que não está tão dentro do nosso tema, mas ainda assim... acho que é importante a gente tirar essa dúvida, né? Que diz assim, qual é o melhor tratamento para o melasma? A pessoa está preocupada com essa melasma é um capítulo à parte, né? Merece, inclusive, uma discussão posterior, inclusive entre nós. Por quê? Porque melasma é uma alteração da célula que dá a pigmentação da pele, que é o melanócito. Né? Então, é como se fosse um melanócito alterado. As pessoas que têm melasma, que é conhecido vulgarmente como pano preto, são aquelas manchas escuras que podem aparecer aqui na região malar, na região da testa, na região do buço, enfim, inclusive nas regiões dos braços. Ela pode ter melasma, primeiro, por influência genética, né? Muito comum pessoas da família terem melasma, por influência da radiação ultravioleta, né? E por isso aqui em Manaus, de 10 pessoas que a gente atende num atendimento dermatológico, se eu estiver errada, em torno de 6 a 7 tem melasma. Então a frequência do melasma na nossa região é altíssima. E um dos fatores implicados é o alto índice de radiação ultravioleta. E o terceiro fator é hormonal, né? Então, os hormônios, principalmente na mulher, são estimulantes da pigmentação da pele. Então, esses são 3 fatores importantes geradores de melasma, que é uma patologia que, infelizmente, hoje a gente ainda não pode dizer que tem cura. Ela tem controle, mas cura ainda não se pode falar. E que a gente vai deixar para um próximo dia para dar uma aprofundada. Doutora, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por ter tirado mais uma série de dúvidas nossas. E é claro que a gente precisa daquelas dicas, né, para as pessoas que têm essa frequência de acne, ou então para aquela pessoa que só tem acne, por exemplo, uma vez por mês, a mulher que passa pelo período da menstruação, o homem que talvez só tenha num período que a barba está um pouco mais irritada. Como é que a gente pode lidar com isso, de repente em casa mesmo, só cuidando e fazendo aqueles procedimentos mais de limpeza, mais específicos, para poder manter essa pele livre das acnes, ou então para esperar o período dela passar, porque às vezes só esperar passar já é o suficiente, né? Eu acho que ter cuidados de higiene diário com a pele. A pele é um órgão muito agredido pelo meio ambiente, por maquiagem, pela própria alimentação, por influência hormonal. É um órgão extremamente agredido, em que há frequentemente grande proliferação bacteriana. O que é que eu estimularia? Cuidados de higiene com a pele, eu acho que são orientações básicas, né, para todo tipo de pele. E em caso de inflamação mais intensa, precisa sim procurar o especialista, porque, como eu falei, isso é um processo inflamatório bacteriano que precisa ser tratado. Só para antes da gente ir embora, nós recebemos uma pergunta muito importante da Daniele. Ela diz assim: eu me chamo Daniele e gostaria de saber o que causa acne com algumas manchinhas no bumbum, pois me incomoda muito. E o que eu poderia fazer, se algum creme pode amenizar mais. Ela disse que usa um sabonete esfoliante, de vez em quando passa um descolorante para tentar clarear um pouco.
existe um negócio chamado hiperpigmentação pós-inflamatória. O que é isso? Não acontece só no bumbum, acontece em qualquer área da pele sujeita a um processo inflamatório, como é a acne. A acne que ela tem no bumbum chama acne tropical, é a acne própria dos climas quentes, como é o nosso. Né? A gente abafa com jeans, com roupas apertadas, enfim. Esse atrito gera essa inflamação na pele da região glútea, e primeiro, diminuir o atrito e o abafamento dessa região. Estimular, no caso da mulher, usar mais saia, roupas que ventilem melhor. Usar roupas íntimas que permitam uma respiração, entre aspas, melhor da pele. De preferência, tecidos de algodão ao invés de lycra ou renda. É outro fator que minimiza também. Se tiver pústula, lesãozinha de pus, estimular tratamento medicamentoso local, com antibióticos locais ou até sistêmico, dependendo da intensidade da inflamação. O sabonete esfoliante pode ser uma boa opção, né, com orientação médica, e no caso das manchas residuais, precisa ser usado um clareador, uma substância clareadora prescrita pelo dermatologista. Só que o clareamento a gente sempre deixa para o final. A primeira coisa é controlar a inflamação, porque aquilo ali tem bactéria, e no final usar um clareador. Ou seja, tem tratamento sim, tá? Dá para melhorar. Agora sim, muito obrigada pela sua participação. E para você que está em casa, continue com a gente, porque a gente vai para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente está de volta. E não esquece também de continuar enviando suas participações, seus depoimentos, continuar conversando com a gente através do nosso WhatsApp. 92 é o código daqui de Manaus, 9811-4512 é o número da nossa produção. E a gente está ao vivo no Facebook também. E você que é do Facebook, continua com a gente, porque daqui a pouco a gente está de volta. Para ajudar todo mundo a entender um pouco mais sobre biodiversidade, o SESC e o Museu da Vida Fiocruz se uniram para apresentar a você a exposição Biodiversidade e Saúde. Aqui você encontra painéis e módulos interativos que vão ajudar você a compreender a complexidade da vida e dos biomas brasileiros. As crianças podem brincar ainda no Jogo da Memória, que oferece informações sobre espécies brasileiras ameaçadas de extinção. E além desse jogo, a exposição oferece ainda outras brincadeiras educativas. A exposição Biodiversidade e Saúde fica aberta até dia 16 de setembro, aqui na Sala de Ciências do Sesc Balneário. O horário de visitação é das 8h30 até as 17h30, de segunda a sexta.